chega, mandou me chamar. Parei na vila do Riacho pra descansar. Dona Sogilda, cabocla bonita, mandou me chamar, mandou me chamar, mandou me chamar, mandou me chamar, mandou me chamar. No terreiro de Dona Sogilda tinha um galo, um gato, um cachorro, todos eles da cor de São Vino, protegendo o portão do agouro. Ela pediu que eu entrasse, me deu água pra eu tomar e disse que naquele ano eu sem algum ia me guardar. Me beijou 3 vezes, foi a do ruim não me pegar. Parei na vila do Riacho pra descansar. Dona Sogilda, cabocla antiga, mandou me chamar. Parei na vila do Riacho pra descansar. Dona Sogilda, cabocla bonita, mandou me chamar, mandou me chamar, mandou me chamar, mandou me chamar, mandou me chamar. Depois dos caminhos abertos, fui no riacho pra me refrescar. E os caboclos lá da vila então vieram me perguntar: ô menina morena, que luz é essa, tia minha? Foi Dona Sogilda, sua reza bendita me abençoar. Pra descansar, Dona Sogilda, cabocla antiga, mandou me chamar. Parei na vila do Riacho pra descansar. Dona Sogilda, cabocla bonita, mandou me chamar, mandou me chamar, mandou me chamar, mandou me chamar, mandou me chamar. Depois dos caminhos abertos, fui no riacho pra me refrescar. Os caboclos lá da vila então vieram me perguntar: ô menina morena, que luz é essa, tia minha? Foi Dona Sogilda, sua reza bendita me abençoar. Mandou me chamar, mandou me chamar, mandou me chamar. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou o Vitor Taveira, jornalista do Século Diário. Seguimos aqui com nossas entrevistas, tendo como tema eleições 2022 no Espírito Santo e no Brasil, diretamente aqui do Estúdio 42B, centro de Vitória. Nós ouvimos aí Dona Astrogilda, a música da cantora e compositora Monique Rocha, em homenagem a Astrogilda Ribeiro, a eterna rainha do Congo, lá de Vila do Riacho, em Aracruz, que faleceu ano passado. Bom, a entrevista de hoje e outra você pode acompanhar no canal do Século Diário no YouTube. Aperte o sininho aí para seguir também em podcast no Spotify, Google Podcast e outras plataformas. Siga a gente por lá também. E bom, a entrevista do século de hoje, como vocês podem ver, né, já estão acompanhando, em ilustríssimas presenças com 2 principais novidades das eleições capixabas nesse ano. Elas que em 2023 estão com o desafio de representar o Espírito Santo em importantes espaços do Legislativo, né? São 2 mulheres negras que juntos somaram mais de 100 mil votos, temos aqui, né? Somando as duas passaram 50 mil juntas, 100 mil votos, ou seja, muito expressivo esse resultado. Então, estou falando da vereadora de Vitória pelo PSOL e deputada estadual eleita Camila Valadão e a presidenta do PT aqui no Espírito Santo e deputada federal eleita Jaqueline Rocha. Boa tarde, né? Boa noite, bom dia para quem estiver em casa, mas boa tarde para as duas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando. Agradecer, Vitor, a oportunidade de vir aqui dialogar sobre essa conjuntura duríssima que estamos enfrentando, por um lado, mas, por outro lado, as nossas votações, né, Jaqueline, e o resultado dessa eleição também fala de esperança. Então, que a gente possa conversar falando das 2 coisas, os desafios, mas também as nossas esperanças
para enfrentar todo esse cenário no Brasil. Bom, agradecer o espaço aqui, né, da Entrevista do Século, a toda a equipe do Século Diário, e todos e todas que acompanham, né, esse importante canal que vem fazendo a formação de opinião do meio capixaba, né? Então, que tenhamos um bom bate-papo e falar desse novo momento e da resistência também que as nossas candidaturas representam aqui para o Estado do Espírito Santo. Eu queria começar lá de trás, né, com cada uma, para vocês trazerem o seguinte: como é que foi que vocês começaram a se interessar pela política e em que momento vocês vislumbraram essa possibilidade de estar nesse espaço que vocês vão ocupar, né, como deputada estadual e deputada federal? Vou começar pela Camila. Olha, essa pergunta é interessante, porque eu comecei a minha militância política de forma mais orgânica aos 17 anos de idade, em Serra, no PT, no Partido dos Trabalhadores. Eu sou do município de Serra, mas a minha história de percepção política começa muito antes, né? Eu sou de uma família que tem uma história de militância política, tanto participação comunitária no município da Serra, no bairro de Laranjeiras, né? De onde eu nasci e cresci. Na verdade, eu nasci em Vitória, mas fui criada na Serra, nesse bairro, que era um bairro de muita pulsão política, mobilização comunitária. Então, desde a minha infância, eu sempre estive aí no meio dos espaços políticos, mas começo concretamente a me organizar com 17 anos. Filiada ao PT naquela época, fiz muita campanha para o Lula, acreditava muitíssimo em todas as transformações que seriam feitas, enfim. E aí depois eu entro na universidade, no curso de serviço social, começo a minha militância no movimento estudantil, enfim, fui do Centro Acadêmico de Serviço Social, do DCE, e de lá segui militando, participei do movimento de mulheres, acompanhei os processos de organização da juventude negra, o debate dos direitos humanos, integrei o Conselho Estadual de Direitos Humanos e fui presidente também do Conselho Regional de Serviço Social, categoria essa que eu pertenço, né? Então tem uma militância que perpassa a defesa dos direitos humanos, especialmente das mulheres, da população negra, da juventude. Então essa é um pouco a minha trajetória, assim. Entrei depois do PT, eu vim para o PSOL em 2005, né? Então fiquei um pouquinho no PT só e vim para a construção do PSOL, o partido que eu estou desde então, né? E aí no PSOL eu integrei, enfim, direções municipais, estadual, nacional, e é interessante, porque assim, eu sempre fui militante, política partidária, mas até então nunca tinha me visto como candidata. Sempre estive construindo outros nomes para ocupar esse espaço, sempre fiz campanha para outros nomes, mas até então, desde a minha primeira eleição em 2014, eu nunca tinha me visto como eu sendo candidata. Começou como governadora, né? Foi isso, né? Essa tarefa loucura, porque assim, a gente discutia em 2014 no partido a necessidade que a gente via de ter novas lideranças com um perfil político que a gente achava fundamental, que era de uma mulher jovem, negra, porque a gente falava desde lá, a gente precisa ter candidaturas com perfis que por si só representam a urgência de questionar esse sistema político. E essa foi a minha primeira candidatura, foi uma loucura, obviamente, porque eu tinha 29 anos, quando a gente discutiu isso no PSOL, eu nem me dei conta do que era essa tarefa política. Quando a eleição começou, eu falei, gente, era isso? Mas isso é muito doido, eu não vou conseguir fazer isso. Enfim, estamos aqui, deu certo, aprendemos muito ao longo dessa trajetória, obviamente. E você, já, como é que começa a sua trajetória? Como é que você começa a vislumbrar essa entrada, né? Porque uma coisa é a questão partidária ali, né? Participação partidária, outra é esse espaço da eleição e, posteriormente, da ocupação de um espaço, né? Bom, eu tenho algumas coisas em comum, assim, com a Camila, né? Eu nasci no município de Colatina, um município do interior. Minha primeira militância foi nas comunidades eclesiais de base. E o que era mais importante, assim, é que eu venho de uma família muito humilde, minha mãe é empregada doméstica, meu pai é caminhoneiro, tenho mais 3 irmãos. Um grande pedaço da minha família mora em Central Carapina até hoje. E a gente sempre teve, enfim, em nós, aquele movimento de você acreditar no trabalho da comunidade. Então, morar numa rua que não era calçada, a solução era mutirão. Morar num lugar que não tinha saneamento básico, tinha que fazer rifa para comprar manilha. Isso era feito pelos moradores do bairro, né?
onde eu nasci e fui criada. E a partir dessa concepção trazida muito pelas comunidades eclesiais de base, eu entrei no movimento pastoral. Isso com 13 anos, assim, fui para a Pastoral da Criança. E na Pastoral da Criança, lá tem uma mística que não tem a ver necessariamente com religiões, né? Principalmente com o catolicismo, mas tem a ver com uma ação que você desenvolve do trabalho de ir até a casa das pessoas, de fazer o acompanhamento. E ali minha irmã se envolveu, minha mãe se envolveu, minha mãe foi fazer parte até hoje ela faz parte da equipe que prepara o almoço, a multimistura, né, que pauta essa coisa da comida saudável, né? E aí, ali dentro, começa a me chamar a atenção sobre alguns problemas sociais, inclusive porque o que a gente estava vivendo é que não era a falta de fé que estava ocasionando a falta das políticas públicas, era a falta da presença do próprio Estado, ou seja, do município, do Estado como um todo, do Espírito Santo, do governo federal, que não tinha políticas públicas para aquela comunidade que até então necessitava de bem-estar e tudo mais. A partir disso, eu entro no movimento comunitário e depois, quando eu vou para o mercado de trabalho, eu conheço o movimento sindical, porque a gente passa a reivindicar por direitos, né? Então, carteira assinada, porque até então a gente trabalhava mais, recebia menos, era um plano de saúde, enfim. Eu fui balconista, fui gerente dessa loja, por mais de 9 anos, trabalhando em eletrônica também, lá em Colatina. E aí eu assinei minha ficha de filiação ao PT dentro do movimento sindical e comecei a discutir o papel da juventude trabalhadora. Você tinha quantos anos nessa época? Nessa época aí eu já estava com 17, 18, e discutindo o papel da juventude trabalhadora, indo nas assembleias organizadas que aconteciam dentro, muitas vezes, sindicatos de trabalhadores rurais ou dentro de sede de outras entidades, porque Colatina pulsava ali dentro da região, né? Falava para toda a região noroeste e ainda fala, né? E aí a gente começava a perceber o papel da juventude ser inserida no mercado de trabalho. Mas a precarização dessa mão de obra, a precarização dessa juventude. E aí a luta por direitos fala, opa, peraí, também não é só sindicato, a gente precisa de estar no partido político, né? Eu entro no PT, ocupo também as direções municipais, disputei a presidência do PT em Colatina, com nomes já conhecidos. Fui fazendo essa construção, fui uma das fundadoras do Conselho Estadual de Juventude, fui candidata a governadora em 2018, num momento extremamente desafiador, assim como minha colega. Foi a primeira essa também? Foi a primeira. Nossa, Nós mulheres fomos lançadas assim, vamos experimentar vocês, então vamos ser candidatas. Já aqui um parêntese, aquele trauma, nunca mais me coloque como candidato executivo. Não sei, né? Vai acontecer, eu acho. Mas tem um fato, assim, dentro da sua pergunta, que é quando eu começo a sair do interior, porque eu assumi a executiva estadual, e a gente estava naquela transição do Lula para Dilma. Porque falar de política pública para a juventude no governo do Lula era tentar lutar para a implementação do Estatuto da Juventude, que só ocorreu muitos anos depois, que era a luta pelo passe livre, a luta, inclusive, pela valorização das universidades, veio a luta das cotas, veio a lei 13.613, a lei sobre a questão de ensinar sobre ensino da África. Nas escolas, isso foi em 2003. Então, assim, ProUni e tal. Então, quando a gente fala sobre um conjunto de legislação, criação do Ministério da Mulher e da Igualdade Racial, a gente se passa a perceber uma juventude como sujeita de direito. E aí, em 2010, quando Lula decide escolher a Dilma para ser a presidenta, contrariando, inclusive, um processo de opiniões públicas, assim, eu lembro que a Tribuna fez até uma matéria dizendo elas vão seguir os passos da Dilma. E isso era muito importante, porque eu sempre me empolguei em todas as eleições, porque eu acho o Lula um fenômeno político extremamente importante, mas eleger a primeira mulher presidenta do Brasil também foi um marco muito histórico. Eu falei, gente, a gente precisa apoiar essa mulher, a gente precisa estar junto nessa luta, a gente precisa fazer com que as pessoas enxerguem isso, que a gente tem uma maioria de uma população
E foi aí que na candidatura de governo eu falava assim, poxa, antes de mim vieram muitas outras, né? Inclusive a própria Camila, que está aqui comigo. Isso aí. E agora estamos aqui. Lei 10.639, né? Isso. Eu procurei aqui, importantíssimo. Né? Um desses temas crescentes que a gente tem ouvido falar é a questão da representatividade na política, né? Por isso também esse convite para falar, né, com as duas aqui. E aí nesse ano no Congresso Nacional a gente teve um grande avanço da extrema-direita, mas por outro lado, nós viemos falando é que também há uma nova inclusão de novos atores, né? Estamos falando do aumento de negros e negras, do número de mulheres, pessoas LGBT, inclusive, né, as duas primeiras deputadas trans, indígenas, né, aumentando essa participação. Então, eu queria saber um pouco disso. O que vocês, como é que vocês analisam, né, a importância desse papel, como tem sido, né? Camila também, acho que também já está muito acostumada também, né, com esses ambientes, né, de política, de disputa política, né, onde várias questões, né, do racismo, do machismo estão presentes. Então, assim, o que vocês acham que, na verdade, esse resultado das eleições agora dizem sobre a nossa sociedade e sobre a nossa política institucional, né? Porque é uma mensagem quase que paradoxal, né? Quer dizer, um lado se movendo para mais fundamentalismo e outro apostando numa renovação, né? Principalmente a partir da esquerda. Vou começar com a Jaque. Primeiro, que eu acredito que isso é fruto da luta, né? Da luta de classes, da luta da classe trabalhadora que se organiza e vê uma oportunidade de representar as suas pautas, as suas bandeiras nesses espaços. Então, assim, as casas legislativas, elas têm um papel fundamental. Todo dia tem alguém formulando qual é o direito que nós devemos ter. De outro lado, todo dia tem alguém formulando qual é o direito que quer nos retirar. Então, o caminho para isso, eu vejo assim, eu sonho com um dia que a gente possa ter paridade, no mínimo, assim, uma paridade, ter a representação étnico-racial do nosso país, a gente chegar lá no Congresso, chegar nas assembleias, ter no mínimo 50% de mulheres, porque para eleger, por exemplo, a Camila falou que começou aqui muito cedo, né? Tipo, 17 anos já estava na luta, eu desde os 13 anos. E aí a gente se pergunta assim, quanto tempo que demora para você formar uma liderança para ocupar esses espaços, né? Para a gente poder ter acesso a um primeiro mandato e aquilo que a gente faz no movimento social propor na institucionalidade. Então é uma tarefa dos partidos políticos hoje, porque a gente tem 30% de vagas, mas a gente não tem uma reserva de 30% de cadeiras, né? Então é até uma coisa que assim, a gente discute o formato. Então partidos políticos, a gente viu alguns partidos tentando fraudar as cotas, sejam as cotas de mulheres, as cotas de gêneros, as cotas étnicos raciais, porque existe uma perspectiva de perpetuação também do poder, independente talvez de quem seja o nome, mas da forma da opressão que institucionalmente que acontece dentro da casa. Então, nós precisamos lutar para que haja um processo de uma reforma política que possa olhar esse Brasil diverso, que possa olhar essas câmaras municipais, a Assembleia Legislativa, com uma maior participação de povo. Então, assim, se é para ter uma maior participação de povo, eu, como a primeira mulher negra eleita no Estado do Espírito Santo, eu não quero que eu seja a única, mas que tenhamos, né, outras também que venham conosco aí nesses espaços, porque é importante essa construção coletiva. E tem essa questão também, né, de qual o perfil dessas candidaturas, exato, né, quanto elas estão aliadas. Teve uma candidata indígena, inclusive, que é bolsonarista, que foi eleita. Por outro lado, teve duas candidatas indígenas muito combativas, né, a Célia Chacriabá e a Sônia Guajajara, né, que são lideranças do movimento indígena nacional. Mas, assim, é curioso como, né, a gente via. Inclusive, agora diminuímos, né, a nossa bancada feminina na Câmara, né? Eram 3 mulheres, agora fica só a Jaque. Então, assim, tem também essas questões, né, Camila? E representatividade, Vitor, assim, esvaziada de conteúdo, de classe e compromisso político com a pauta, compromisso político histórico, que não é compromisso político assumido aqui, né, na mesa. Compromisso que tem a ver com as nossas históricas, para nós não é suficiente, né?
Por isso que assim, o debate da representatividade, ele é fundamental, porque ele também é um mecanismo de denúncia das desigualdades desse sistema político brasileiro, que é patriarcal, é racista, é heteronormativo, é capacitista, é mais o quê? Tanta coisa, né? Proibicionista. A gente poderia ficar elencando um conjunto de características, é antidemocrático do nosso sistema político, né? E ele é um espaço que reproduz todas as desigualdades da nossa sociedade. Porque, aliás, se a gente considera, pensando o que é o parlamento ele é um espaço de poder. E se ele é um espaço de poder, ele reproduz todas essas relações e essas hierarquias de exploração e de opressão da nossa sociedade também lá dentro, né? Isso ficou bem explícito, né, na sua atuação sua e da Carla Coser, né, em Vitória. Exatamente. Então, assim, defender a representatividade, para nós, é fundamental se pautar em uma perspectiva de classe, de conteúdo político muito nítida. Porque é o seguinte, mulheres sempre ocuparam espaços de poder, mas em condições de subrepresentação sempre. Por quê? Porque a gente está falando de uma sociedade que é machista e patriarcal. Então, a gente sempre teve lá raras mulheres, né? Uma, duas, muitas três. vezes eram esposas de políticos que estavam em outro cara prefeito e lançavam. Mas essas mulheres que são poucas, como que elas chegam? São apadrinhadas políticas. Não são mulheres que necessariamente têm uma construção que a gente está falando aqui. Elas estão lá para representar, muitas vezes, a pauta política de homens. De homens que, considerando a realidade brasileira, têm compromissos com pautas políticas de perpetuação dos interesses dos grupos econômicos, perpetuação das desigualdades. Então, a gente precisa defender a representatividade questionando esse sistema político. E por que as nossas presenças nesses espaços são importantes? Porque por si só já é uma denúncia. Quando a gente fala, Jaqueline foi a primeira mulher negra eleita no Espírito Santo, é porque a gente está querendo dar só o mérito individual da Jaqueline? Óbvio que não. Tem, óbvio, né, um mérito da vida, do luto, da luta, dos lutos que sofreu ao longo, né, de direitos negados e etc. Mas é para dizer que olha que absurdo isso. Olha que absurdo que no ano de 2022, em um estado onde a maioria da população é de mulher, é de negros, a gente tem a primeira deputada federal agora. A mesma coisa na Câmara de Vitória, né? Comigo na eleição passada. Então, enfim, eu acho que a gente vai também utilizando as nossas vitórias como instrumento de denúncia dessas desigualdades. E quando a gente chega dentro desses espaços, a gente incomoda muito. Por quê? Porque a violência política de gênero, que historicamente também existe no nosso país, ela cumpre um papel político importante, que é manter a subrepresentação. Qual que é o papel da violência? É exatamente dizer para mulheres, dizer para esses setores que não estão lá representados, se vocês vierem para cá, vocês vão ter que enfrentar isso aqui. Vocês vão ter que passar por isso aqui. Você quer? Aí as famílias começam a se questionar. Ah, mas minha filha quer participar, mas não vai não. Você não viu o que acontece com aquela vereadora lá? Ah, não vai. Como se a política não pudesse ser um espaço que deveria ser ocupado por mulheres. Também. Por outro lado, coloca uma certa responsabilidade de abrir caminhos, né? Quer dizer, de mostrar que é possível, caminhos, né? Estão abrindo, né? A gente vai abrindo, eu digo assim, inclusive em referência a Marielle. Digo que Marielle Franco, para nós, hoje é uma ancestral. Queríamos que estivesse viva, obviamente, né? Mas eu ouvi isso em um seminário com mulheres negras do Instituto Marielle Franco, com várias candidatas para essas eleições, mulheres de várias partes do Brasil. E uma candidata, a vereadora na região, acho que de Belém, ali do Pará, não era Belém, não, era uma outra cidade, acho que era essa, ela dizia o seguinte: a gente nunca conseguiu defender a candidatura de mulheres negras no meu partido. Hoje a gente usa a Marielle como exemplo. Hoje a gente fala, olha, a gente precisa, vocês não vê Marielle, dizendo da importância da figura da Marielle para essas disputas políticas que nós, mulheres negras, precisamos enfrentar para ser colocada como prioridades, para ter recursos públicos de financiamento de campanha, para ser reconhecida nos seus espaços, sabe? Então, que a gente possa, com as nossas trajetórias, e eu acho que esse tem que ser o nosso papel, abrir caminhos para que outras meninas, outras mulheres, principalmente mulheres negras, também possam ir conquistando seus espaços políticos, nos seus partidos, nas suas comunidades. Pois é, começa lá embaixo, né?
E assim, como eu perguntar para vocês um pouco sobre a conjuntura, né? Provavelmente vocês já deram uma olhada em quem serão os companheiros, colegas, para dizer assim, né? Colegas de trabalho na Câmara e na Assembleia, inclusive um que já foi colega, né, de Camila, que vai ser colega de Jaque, né? E realmente complicado, né? Uma postura muito agressiva e desrespeitosa, enfim, muito mais adjetivos que a gente poderia dizer, né? Antirrepublicana, inclusive. Mas, assim, queria que vocês analisassem um pouco como é que está essa configuração para vocês em relação à Assembleia e à Câmara. Vocês acham que a atual composição ela é mais favorável ou menos do que a anterior? Como é que vocês estão analisando? A gente ainda tem... Depois vamos conversar um pouco sobre o segundo turno. Claro que a decisão do Executivo vai fazer muita diferença também no comportamento, mas como é que vocês analisam? Primeiro, Camila, a Assembleia, como é que você viu esse resultado? Vitor, a Assembleia teve uma mudança importante na sua configuração, né? Mais de 50% da Assembleia vai ser renovada na próxima legislatura, que é um dado significativo, né? O que significa que a gente vai ter uma alteração na composição e nas correlações de forças. Eu estou bastante preocupada com a bancada da Assembleia, né? Preocupada com os trabalhadores e trabalhadoras desse Estado, com os setores mais vulneráveis, os setores que mais necessitam das políticas públicas, da garantia de direitos, porque a perspectiva não é boa. A gente teve um fortalecimento da bancada de direita, da bancada de direita conservadora, né? Da extrema-direita mesmo, vou usar essa expressão aqui nessa conversa, e estão lá representados, né? Com uma bancada expressiva na Assembleia Legislativa. Isso vai exigir de nós muita firmeza política, muita capacidade de articulação e de mobilização com as entidades sindicais, com os movimentos sociais, com as categorias, com os servidores públicos. Então, penso que o principal papel dos nossos mandatos, inclusive, é estar a serviço desses setores em um diálogo permanente com esses setores. E, obviamente, a gente vai ter um desafio também, que é buscar aliados lá dentro e parceiros também, né, aliados em pautas políticas e parceiros para uma construção mais orgânica mesmo. O parlamento é muito duro, Vitor. Assim, o parlamento é duríssimo, né? Vivencio isso na Câmara Municipal. A Assembleia Legislativa, imagino que é uma dureza ampliada. É óbvio que o fato de ser o Legislativo Estadual, nós esperamos uma atuação mais incisiva das instituições, no sentido de coibir violências, de coibir, por exemplo, processos que a gente enfrentou na Câmara de Vitória, né? Não é possível que a gente vai ter na Assembleia Legislativa do Espírito Santo tolerância com práticas que nós enfrentamos em Vitória, mas acho que a eleição estadual, como a gente estava falando, ela vai incidir diretamente lá, né? Dependendo de quem será o governador, o nosso mandato será oposição ferrenha, e dependendo, por outro lado, teremos um mandato independente. O que eu acho que é importante ressaltar, e a gente vai falar de segundo turno daqui a pouco. Eu estou na campanha do Renato, eu não votei no Renato, não estive, né? Nosso partido não esteve pedindo voto para o Renato em primeiro turno, agora está neste segundo, mas isso não significa de nossa parte qualquer tentativa de negociação com o governo, no sentido de integrar a gestão, de compor ou de querer cargos. Ao contrário, nós não queremos nenhum cargo no governo do Estado. A gente vai manter o nosso mandato como um mandato independente na Assembleia Legislativa, porque, inclusive, nós entendemos que esse é o tipo de mandato que tem as melhores condições, muitas vezes, de defender os interesses, principalmente de servidores, né? Enfim. Então, a nossa postura será uma postura de independência para ter condições de fazer as críticas que são necessárias, se contrapor nos momentos necessários, obviamente sem fazer coro, né, com essa direita que a gente está caracterizando aqui. Já que pode depois até falar também, né, da relação do PT com o PSB Casagrande, teve várias indas e vindas, mas assim, de alguma maneira a Irine deve estar um pouco mais feliz, né, porque realmente agora tem a Camila e o Cosa, né, por mais que talvez não estejam aliados em todas as pautas, mas há uma nova bancada ali, que ela ficou praticamente como a única... Tem uma bancada de esquerda, Tem uma né, bancada de esquerda, podemos dizer que tem uma bancada, né, porque ela sozinha, na verdade, uma Jéssica, às vezes fazia um coro, né, enfim, mas é outro tipo de atuação. Mas assim, em relação à Câmara, já como é que você está vendo
essa nova composição também, as expectativas, você tem dialogado já com outros deputados, imagino com o Helder, com certeza, né? Mas também... Com o Helder, com certeza, está aí na continuidade. Dizer que a gente traçou uma estratégia, né, interna que era realmente de ampliação da bancada. Visto que a configuração da bancada hoje, a nível tanto federal quanto estadual, ela é importantíssima para a definição de rumos de qual projeto de Brasil que a gente quer. E isso tem a ver muito, o resultado que a gente teve no primeiro turno, já que não tem segundo turno para deputado estadual, federal, Senado, é muito o retrato da conjuntura que a gente tem no presente momento. A gente pode perceber aqui no Estado, quem se posicionou ao lado de uma determinada candidatura do presidente, qual foi o resultado, quem se posicionou de uma determinada outra candidatura e quem não se posicionou, que ficou isento, como é que foi. Então, ao mesmo tempo que a gente chama isso de polarização, eu digo para você, até porque você já falou anteriormente, né? A gente tem representações de pessoas que vão defender essas bandeiras ou contrapondo o contexto histórico, né? Ou negando esse passado desse Brasil de servidão, desse Brasil escravocrata, ou achando que o que está acontecendo, a gente fala, não, precisamos dar um freio de arrumação, temos um projeto para o país e vamos construir um campo democrático, um campo de centro democrático. E é aí que a gente se posiciona, porque hoje, no nosso país, essa eleição ela não se trata mais apenas de uma eleição entre direita e da esquerda. Ela se trata de uma eleição entre democracia versus o fascismo. E o fascismo se utilizou de artifícios da própria institucionalidade, das próprias, digamos assim, dos nossos instrumentos da democracia para eleger pessoas que estão colocadas num campo que é anti-Estado, que é anti-tudo. Então, não vai ser fácil a gente falar que a gente, precisamos fazer a revogação da reforma trabalhista, precisamos fazer a revogação da reforma da Previdência. A gente precisaria, efetivamente, de construir um ambiente e uma bancada para a gente ter até uma nova constituinte, que é o que seria necessário. Porque a gente está vivenciando, há 2 semanas do fim das eleições, corte e investimento em creche. Um impacto direto, assim, sabe? Nas mães solos, que hoje estão aí com 74% dos seus lares endividadas. Então, assim, um golpe que vai diretamente, que atinge as mulheres. Então, quando a gente fala que a gente tem um Congresso que, num ambiente eleitoral desse, se posiciona a favor de corte na educação, cortes em creches públicas para beneficiar a maior parcela dessa população brasileira, é preocupante, porque nós precisamos criar uma relação para o bem do Estado do Espírito Santo, ter uma bancada, mas mais do que isso ainda é defender o direito individual de cada um e de cada uma de ter direitos, né? Ou seja, defender o óbvio hoje é um ato revolucionário. Pois o PL sozinho fez 99, né? Na verdade, assim, a esquerda mais ou menos manteve, né? Cresceu um pouco, manteve o que era previsto, mas parece que houve um crescimento da extrema-direita justamente em cima do centro, né? Isso cria uma dificuldade, né? Porque esse centro, na própria Câmara de Vitória que aconteceu, na verdade, na eleição passada, quando o Camilo entrou, foi que o centro ele foi meio que engolido por uma extrema-direita, né? Isso tensionou muito. Antes você tinha um centro que ele pelo menos, né, defende mais o direito de todo mundo falar, alguma coisa assim. Parece que isso que está acontecendo, né? Os partidos de direita murchando, de centro-direita murchando, e a extrema-direita crescendo nesse espaço, né? E a esquerda ainda tem um papel forte, né? Apesar de tudo que representou o antipetismo, né? E essa é uma tendência mundial, né, Vitor? Exatamente. Essa não é uma tendência só do Brasil. A gente vem observando, de fato, um processo de mudança que, historicamente, a gente tem no Brasil uma polarização que era PSDB, PT. Isso muda essa configuração atual. Então, a gente vem em um processo em que a direita ela muda de características, de pautas. Estratégias, né? E esses setores ou se revêem ou já estão, né, sendo engolidos.
Bom, aí em relação aos mandatos, né, que vocês vão exercer, queria saber um pouco, né, dos preparativos, como é que está esse clima, mas também das principais pautas que vocês pretendem defender, né? Quais as estratégias, né, também usadas para fazer com que essas pautas vá adiante nesse cenário que a gente viu que é adverso, né? Mesmo com a vitória de Casagrande e de Lula, a gente sabe que, né, não vai ser fácil, como a gente já comentou. Então, vamos começar pela Jaque, como é que está aí? Quais as pautas você está trazendo, principais, como é que você está analisando esse Eu cenário? espero que a gente tenha um governo que ouça a população, a grande maioria, para a gente poder falar dessa esperança, desse momento e apresentar vários projetos que venham a impactar positivamente na vida das pessoas. Mas se tem uma coisa que ela é fundamental nesse momento para a gente poder reconstruir, eu diria que é o combate da feminização da pobreza. Aqui na Grande Vitória, a gente tem mais de 500 mil pessoas em situação de insegurança alimentar. A gente vê que os benefícios e os auxílios aprovados nesse orçamento, que valem até para 2022, que serão revistos, inclusive, em 2023, eles impactam diretamente a camada mais vulnerável da população. Ou seja, a maioria da população está fora da proteção do Estado hoje. Está fora da proteção. Nós estamos numa situação de ver, novamente, doenças como poliomielite, meningite, enfim, a cobertura vacinal no Brasil cair drasticamente. E doenças como a polio, né, voltar a ser um pavor das mães 33 anos depois de ter sido erradicada no Brasil. Então, assim, o boicote à ciência, o boicote ao acesso das pessoas à saúde pública, à educação pública, é algo hoje que o próprio Estado é um grande violador dos direitos, né? Então, o que a gente precisa atuar enquanto bancada, além do que a gente fala do resgate da valorização do salário mínimo, da garantia, efetivamente, de ter um programa e um projeto de combate à fome e à extrema pobreza, é fazer com que o teto de gastos, fazer com que algumas medidas que foram aprovadas desde a ponte para o futuro lá de 2016, que só nos trouxe nada de futuro, trouxe um desastre, né, para o nosso presente, possa efetivamente ser revistas e a gente conseguir dar um freio de arrumação no Brasil. Mas isso é numa perspectiva da gente conseguir ter um governo democrático, popular, né, voltando a discutir os debates prioritários com o povo, que é o que a gente espera. E aí eu estou falando do governo do Lula, que é quem mais representa esse projeto hoje no nosso Brasil e que, com certeza, vai ter uma outra relação com os municípios do Espírito Santo, vai ter uma outra relação com o governo do Estado, sabe? Não vai ser um governo federal que venha perseguir governadores, lideranças, deputados, bloquear emendas. Então, essa atuação em conjunta com a população, eu digo para você, quero ser muito instrumento de mandatos como o da Camila, como o da Irine, como do próprio João Cosi, nas câmaras municipais, como a Carla e outros vereadores que tem, porque a gente precisa fazer uma verdadeira ponte agora de reconstrução. E essas pontes de reconstrução faz com que nós tenhamos a responsabilidade nesse momento de buscar ter medidas em comum, medidas em conjuntos para poder fortalecer a institucionalidade, mas sempre atendendo aqueles e aquelas que mais precisam, né? E aí eu digo que é ouvir as formulações dos movimentos sociais, voltar a discutir ministérios importantes, como da mulher, da igualdade racial, do desenvolvimento agrário. Os povos indígenas, o Lula anunciou também. Né? A criação dos povos indígenas e micro e pequenas empresas, porque essa história de que foi o fechamento do comércio, que acabou com as empresas, como tem alguns tentando colocar, a gente sabe que não é verdade, que desde muito antes o dinheiro parou de circular na mão das pessoas. Então a gente precisa voltar a discutir os direitos, inclusive o desenvolvimento e a proteção dos territórios. E Camilo, quais as pautas você acha importante ser colocada aí no nosso estado? A gente ainda não começou a discutir a nossa composição de gabinete, mas eu acho que isso diz muito. Para nós é princípio político a diversidade, tanto no processo de composição das nossas equipes, como a de construção de uma estrutura de mandato
que possibilite um processo permanente de participação e de escuta. Aqui em Vitória nós tivemos 2 instâncias importantes que eram estruturantes praticamente do nosso mandato. Uma foi o Pluraleis, que era um laboratório de leis que a gente tinha. Esse laboratório se dedicava a pensar propostas de leis na cidade de Vitória, formulando, revendo. A gente recebia muita coisa de munícipes e a gente levava para esse laboratório e transformava em projeto de lei, dentro de uma ideia, Vitor, de um mandato aberto, coletivo e participativo. Um exemplo, uma vez eu recebi em Vitória uma reclamação de um munícipe de cardápios digitais. Esses cardápios, ele falava, olha, eu não tenho, eu sou idoso, não sei, enfim, não lembro como é que era o relato da pessoa, mas era um relato assim muito revoltado, falando, eu tenho dificuldade de acessar, eu quero ir nos lugares, eu não consigo comer. Eu não gosto também, não. Pois é, e a gente começou, com a nossa assessoria, a gente começou a testar aí nos restaurantes de Vitória, falando, de fato, esse negócio está inacessível. Fizemos um projeto de lei na Câmara. Estou dando esse que é um exemplo pontual, que versa sobre a vida do cidadão comum, né, no seu cotidiano, que é também papel de um parlamentar municipal e que na Assembleia ganha uma dimensão mais ampla, porque a gente está falando de Estado, e desde questões mais complexas. Então, a nossa ideia é manter um laboratório ativo de formulação. A gente tem uma outra instância, que é o Conselho Político do nosso mandato em Vitória, que era o Diversidade. A ideia era esse conselho como um espaço permanente de consulta para debates e construções. Então, esse é um primeiro aspecto que a gente não considera irrelevante. A composição de uma equipe plural, diversa, a formatação de técnicas, métodos participativos e as formulações de propostas que têm vinculação direta com tudo isso. Para o período eleitoral, nós apresentamos um programa político com mais de 400 propostas nas diferentes áreas. Foi um programa político muito consistente, que tem a ver com a nossa participação em vários movimentos, as minhas candidaturas anteriores. Cada candidatura a gente, às vezes, assina um pacto pela juventude. A gente foi resgatando tudo isso que a gente assinou e construiu ao longo dessa trajetória, compilando em um documento programático. Essas propostas a gente dividiu em 3 eixos. O primeiro é Nenhum de Nós, que foi o nosso slogan de campanha. Nesse eixo, a gente fala sobre a importância da participação, da paridade, da diversidade, a importância de defender a radicalização da democracia para a construção de propostas e políticas públicas. O segundo eixo é Sem Deixar Ninguém para Trás. Dentro desse eixo, a gente tem propostas para segmentos, para parcelas da população que estão subrepresentadas nos espaços políticos e que são aquelas mais impactadas por essa sociedade extremamente desigual, como as mulheres, a população negra, quilombola, indígena, LGBTQIA+, juventude, primeira infância, que esse foi um tema que o nosso mandato pautou muito, a importância de trazer crianças para esse debate político, de pensar a proteção dessa primeira infância e pessoas com deficiência. Por que a gente está escolhendo esses setores, Vitor? Porque essas pessoas não estão representadas pelo sistema político atual. E a gente entende que é papel do nosso mandato abrir espaço, canais, ecoar as vozes que estão nesses setores dentro do sistema político. E o último eixo é nossos direitos, com nós e para nós. Eu acho que é assim a formulação do eixo. Que aí sim são propostas de políticas, projetos e iniciativas na área das políticas sociais. Então, a gente pensa a área da saúde, da educação, da cultura, da segurança, pensando a segurança dos direitos, mobilidade humana, meio ambiente, pensando políticas para o ar, para a terra e para as águas, enfim. Então, a gente fez um compilado de muita coisa. A gente vai conseguir dar conta disso? Principalmente nos primeiros anos, o parlamento é difícil, né? A gente chega com um conjunto de propostas, um conjunto de projetos, muitas vezes os projetos que a gente apresenta, vamos ver como é que é na Assembleia, na Câmara de Vitória, não sai nem da CCJ. Aliás, o critério da Câmara é quase assim, o projeto é de quem? Da Camila? Inconstitucional, já pode declarar aí. Estou brincando, mas de fato há um boicote mesmo, as nossas proposições, e isso a gente sabe que é parte da violência política de gênero mesmo. Então, se a gente vai conseguir aprovar
tudo que a gente está pensando? Não tenho certeza, mas eu estou muito convicta do nosso direcionamento político, dos nossos esforços para isso. E a denúncia, seguramente, né? A tribuna e a denúncia, o microfone na Assembleia, assim como é na Câmara, é um instrumento importante de luta política. Fazer ecoar, né? Então, isso a gente vai fazer seguramente. E quero chegar no dia 1º de fevereiro com um projeto de lei protocolado. A gente agora vai escolher qual vai ser esse projeto, mas a ideia é iniciar o mandato no protocolo da Assembleia já com o projeto. Muito bom. E assim, falando em segundo turno, vocês terminaram, digamos, essa primeira etapa, no primeiro turno, vitoriosos, né, nessa função, né, como deputados eleitos, nessa proposta. Saber como é que estão as mobilizações para o segundo turno, né, para a presidência, para o governo, que vocês estão participando, como é que vocês estão vendo esse cenário que está colocado. É difícil também. Vai, Camila. Olha, difícil, né, Jaque? Pois é. Difícil porque, assim, para nós, a gente não faz corpo mole para a luta política. É isso. A escolha não é difícil, o cenário que é. O cenário é que é, assim, a gente não tem corpo mole para a luta política, né? Aqui não tem arrego, não. A gente segue batalhando, assim, a gente continua fazendo aquilo que a gente sempre fez, muita luta política, e nesse segundo turno, pedindo voto, colocando mais uma vez os nossos corpos nessa batalha eleitoral de convencimento, de diálogo, de entrega de material, de debate em diferentes âmbitos, nas redes e nas ruas. Então, a gente segue nessa missão. Acho que a dureza da conjuntura tem a ver com uma sociedade altamente polarizada. O problema em si não é a diversidade de projetos, mas é sim a violência e a agressividade, como a gente tem visto por parte de uma campanha específica, que é a campanha, né, do atual presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, né, a violência, a truculência. Aliás, gente, a gente viu isso, inclusive, na Aparecida, né? Assim, é de uma insanidade o que vem acontecendo no Brasil, que maior evento religioso do Brasil, né? Assim, eles conseguem transformar em um espaço de ódio, né? De violência, de agressão. Então, a gente está falando de um projeto político sem precedentes na história brasileira recente e que a gente tem a tarefa política de derrotar no dia 30 de outubro. Então, a nossa perspectiva é que sairemos vitoriosos no estado do Espírito Santo com a campanha do Renato Casagrande e nacionalmente com o Lula presidente. Já aproveito para pedir voto. Pode? Vou fazer, lógico. Claro. Aproveito para pedir voto. Lula 13 e Renato 40, né? Contra esse projeto político do ódio contra o retrocesso no Brasil. As duas e seus partidos, né, não hesitaram logo no resultado do primeiro turno em definir essa posição, né? Já queria que você contasse ao pessoal que horas você acordou hoje e o que você foi fazer. Então, eu falo que esse segundo turno ele diz muito, não somente sobre uma eleição que está acontecendo. Ela diz sobre aquilo que a gente quer para o futuro do Espírito Santo do Brasil. Então, acordei 3 da manhã para pedir voto para Renato Casagrande, para Lula, porque eu entendo que não são duas figuras. A gente está falando aqui de duas pessoas. A gente está falando de um conjunto de forças democráticas que acreditam efetivamente na política como ferramenta de transformação. Nós fizemos uma aliança desde o primeiro turno, né, diferente, como foi a questão do PSOL, e mesmo nós também do PT aqui não participamos do governo do Renato, mas a gente entende que esse não é o debate carguista, né? É o debate que a sociedade capixaba precisa ganhar. E o Renato, ele não está enfrentando um outro candidato com projeto, ele está enfrentando uma cópia do presidente da República, que até agora não apresentou projeto, não apresentou propostas, e que tem tentado iludir as pessoas. Assim como as fake news têm tentado iludir para tentar dissimular um resultado de uma eleição que possa dar o Lula como nosso presidente. E todos nós sabemos que quando o Lula governou com partidos de centro, de direita, de esquerda, assim como o Renato também governou com partidos de centro, de direita e de esquerda, mas que ele fez muito mais para as pessoas que estavam ali naquela base da pirâmide e que precisava, sim, ter acesso. A gente viu as universidades, a gente viu as parcerias acontecendo e a revolução aqui no Espírito Santo. A gente saiu de um Instituto Federal,
de 2 institutos federais, nós fomos para 22 IFES. Nós tínhamos o campus da UFES, depois surgiu o campus, efetivamente, de Alegre, o CEUNES em São Mateus. A gente viu a revolução acontecer com Minha Casa Minha Vida, o próprio programa de política pública, por exemplo, Luz para Todos. E, assim, a gente que teve a candidatura de governo ao Estado, né, Camila? Quando a gente roda esse Estado do Espírito Santo, a gente olha assim, para mim, um dos melhores governadores que o Espírito Santo teve foi o próprio Lula e foi a própria Dilma, com a incisão de políticas públicas diretamente na ponta, mas precisou ter parceria para isso. Então, Renato Casagrande, sem dúvida alguma, é um nome que não só a gente defende para ter um governo de continuidade, mas que hoje ele vai ter uma Assembleia muito mais qualificada, vai ter condições de fazer debates que venham olhar para a população, novamente para áreas que foi um momento muito difícil, porque nós tivemos deputados, Vitor, que invadiram hospitais durante a pandemia para dizer que era mentira. Então, que momento que a gente está vivendo crítico agora? E da mesma maneira que a gente está tendo pessoas invadindo um santuário, né, da padroeira do Brasil e fazendo daquilo ali um palanque eleitoral, enquanto o arcebispo falava sobre o combate à fome. Então, nós que estamos nessa linha política, entendemos que a eleição precisa de debate, precisa de diálogo e precisa de discussão. Mas existe uma parte aí que não quer saber de projeto, que quer saber da política do ódio, da fake news e da destruição. Portanto, você que nos acompanha, por favor, no dia 30, vamos votar Renato Casagrande 40 e Lula presidente 13. Uma das principais questões que tem atacado, né, esse Renato Casagrande, justamente acusando ele de ter fechado o comércio, né, de fazer lockdown. Nunca nem existiu lockdown no Brasil. No Brasil, né? Nunca existiu, vamos combinar. Então... E outra coisa, quem que criou o vírus, né? Quem criou a pandemia? A pandemia concreta. Ignorar a existência da pandemia e culpabilizar um governo por fazer aquilo que é obrigação, porque as medidas sanitárias são obrigação de qualquer governo responsável. Inclusive, né, boa parte da população viu muito bem uma atuação firme, né, do Renato, de alguma maneira e tal. Mas, enfim, é um pouco isso. É importante também assim, a presença de vocês como quadros novos, né, digamos, né, renovados da esquerda e dessa ocupação de espaços. Vou lembrar também que vai ter um ato na semana que vem, no dia 18, né, que foi chamado inicialmente o ato, das entidades da educação, que virou um ato, né, que está chamado como ato para eleger Lula e Casagrande para derrotar o bolsonarismo. Dia 18, né, concentração às 16h30, no Teatro da UFES e na Praça de Cutuquara. Então, sai um grupo da UFES, um grupo ali do IFES, da proximidade, e tem aquele grande encontro que se dá ali pela Reta da Penha, acho que não sei se na Cesarilão, enfim, né? Geralmente é um encontro com fortes emoções, né? E assim, para terminar, eu queria que vocês também talvez trocassem um pouco da ideia, eu queria saber um pouco do que vocês falaram, que vocês se encontraram lá no Bar da Zilda, que a gente estava contando aqui, né? Depois dessa eleição, dessa mistura de sentimentos, que era aquele resultado da eleição, né? A gente não sabia se chorava, se ria, enfim. E o que vocês diriam aí, uma para outra, diante dos desafios que estão colocados? Quem quer começar? Eu digo para você que quando eu peguei, assim, eu estava acompanhando e fazendo conta, e a gente tinha lá uma estratégia, ou fazia 2 ou não fazia nenhum, ou a gente ia ampliar a bancada a nível de estado. O resultado da bancada estadual saiu primeiro, aí a gente já comemorou, porque, inclusive, como presidenta do partido, né, eu acho que foi um momento extremamente desafiador para a gente. Mas aí, quando concretizou o resultado de que a gente conseguiu ter o resultado de 2 deputados federais na nossa bancada, eu pegava o celular e falava assim, gente, essa aqui está falando que está eleito, alguém confirma para mim? E foi assim, comemorei ali com a família, uma parte da família, com amigos. Para mim foi muito emocionante, porque foi uma campanha duríssima, assim, uma campanha duríssima no sentido de como a gente está fazendo agora nesse segundo turno, viu? Acordando 4 da manhã, indo dormir 1 hora, porque a gente precisa falar para as pessoas o que está acontecendo. Então, eleição sempre é um momento de muita emoção.
E aí todo mundo, depois do resultado, tinha um ato no comitê da Casa 13. E aí era um misto de emoções, porque como presidenta eu tinha que falar, gente, tem segundo turno, né? Vamos todo mundo junto, vamos todas. E a militância que está acompanhando, vamos pedir voto para Lula, vamos pedir voto para Renato Casagrande. Então, assim, foi uma comemoração parcial. Mas teve um momento, né, de alegria, de poder encontrar a Camila da Zilda. Por acaso, assim, né? Foi por acaso, de verdade. Foi por acaso. Uma galera falou, olha, vamos lá para o Badazilda, vamos lá comemorar. O Badazilda é um espaço de resistência, né? Um lugar que traz para a gente, não é só uma memória de curtição, não. Ali é um espaço de resistência, onde a gente encontra os nossos, onde a gente é a gente de verdade, no sentido das pessoas nos conhecerem, pegar nas nossas mãos, saber o que a gente está sentindo, porque a gente também é humano, né? A gente também recebe uma carga todos os dias, porque é dureza esse embate. E às vezes ali a gente encontra as pessoas que você olha no olho e fala, nos entende, porque você sabe o que eu estou vivendo. Então, encontrar com a Camila ali foi muito, muito, muito bom. Né? E foi um encontro de alegria mesmo, né? De comemoração. Isso, a mesma coisa, assim, eu tava até disse isso pra Jaque aqui, eu tava meio aérea, assim, naquele dia, porque a gente trabalhou muito na eleição, a gente acreditava muito que a gente seria eleita, assim, a gente falava, gente, a gente vai pra Assembleia. Assim, aliás, a gente pensava, não tem como a gente não ir, a gente tem que ir, porque a conjuntura, inclusive, demanda a nossa capacidade de intervir nesses espaços, de ampliar a nossa representatividade, né? E aí o resultado da apuração, né, o processo da apuração isso foi a mesma coisa que a Jaque está relatando. A gente comemorava, então a gente fazia assim, a gente foi todo mundo para um lugar e a gente ia apurando. E a gente ficava lá no computador, fritando no computador. E a gente dava as parciais para todo mundo. Então a gente falava, gente, a gente começava pelas coisas boas. E aí era muita comemoração e muita vibração. E depois a gente precisa falar de coisas que não são boas. E a gente ia para os aspectos ruins do resultado da eleição, que foram alguns também, né? E a gente chorava. E também não deixar a galera se abater, né? Porque o primeiro sentimento é esse do baque, né? Então, assim, a gente chorava também. Então, foi um mix de alegria, de choro, mas também de força e de resistência. Então, quando eu encontrei com a Jaqueline, eu já estava em um momento mais, assim... mais fora desse plano, assim, também, Samba sabe? Ali. Aí foi uma alegria encontrá-la. Para nós foi uma alegria enorme ter o Helder como candidato mais votado do Espírito Santo. A eleição da Jaqueline foi uma alegria enorme. A eleição do João, a possibilidade de compor na Assembleia com o João, com a Irine, uma bancada, isso para nós também foi motivo de alegria, né? E o que eu diria para a Jaqueline, assim, eu digo muita força, mulher, muita força que você já tenho pra certeza. O Congresso, né, a Câmara Federal deve ser muito dura, mas a sua vida, sem dúvida, foi de muitos enfrentamentos desde muito cedo, então tenho certeza que você está preparada para colocar aqueles bolsonaristas no lugar deles. Estamos, né? Estamos prontas. Estamos aqui. Isso aí, vamos que vamos. Bom, algo mais vocês queiram comentar por último, mensagem? Vamos votar, gente. Votar no dia 30, convencer quem não está convencido. Agradecer mais uma vez o espaço a vocês. Acho que nós temos uma tarefa, né, Camila? Assim, quem votou na gente, por favor, até o dia 30, vamos nos empenhar. Não é só eleger o Lula e o Renato, é por um projeto que defenda os nossos direitos, que tenha representação realmente de todas nós, trabalhadoras, trabalhadores, dos movimentos sociais, mas principalmente daquilo que a gente entende para essa conjuntura, que é de olhar para frente, para um futuro, sabe? Um futuro que possa discutir oportunidades. Então, militância do PT, militância progressista, militância da Federação Brasil da Esperança. Vamos lá, dia 30, Lula 13, Casagrande 40, e vamos fazer, e acompanhe as nossas agendas, né? Nas redes sociais, quem conseguir. Isso, quero só fechar também assim, Vitor, chamando todo mundo para acompanhar as nossas agendas, gente. A gente está com muita atividade.
em todas as cidades aqui, principalmente na região metropolitana. E a gente tem tentado divulgar isso. A gente tem construído o Comitê Vote pela Manhã, no sentido de congregar essas agendas e mobilizar um conjunto de pessoas. Então, também convido para quem quiser conhecer esse espaço. Então tá, muito obrigado, Camila Valadão.